Conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instante. Jesus, manso e humilde de coração. Setembro é o mês da Bíblia. E na Bíblia, está contida a palavra de Deus. A Bíblia são 72 livros, 73, se a gente conta o livro também de Lamentações, Jeremias e Lamentações, se a gente conta os dois livros separados, dá 73 livros. Ou seja, a Bíblia é mais do que um livro, ela é uma biblioteca. E na Bíblia, nós não vamos à Bíblia para ouvir alguém falar de Deus. Jeremias está falando de Deus, Isaías está falando de Deus, Miqueias está falando de Deus, São João está falando as coisas de Deus. Não é alguém que fala de Deus, primeiramente, mas é Deus que nos fala através dos profetas, dos evangelistas e daqueles que o Senhor utilizou para escrever os livros sagrados, chamado de hagiógrafos. São aqueles que escreveram os livros sagrados. E a Bíblia, nos diz o doutor da igreja São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico e grego, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego, e foi feita uma bela tradução para a língua latina chamada de Vulgata. Vulgata, vulgo, em latim significa povo, ou seja, uma tradução, uma versão voltada à liturgia, voltada para o povo. E quem fez este pedido a São Jerônimo foi o Papa São Damaso. E ele ficou 30 anos debaixo de uma gruta onde Jesus nasceu, em Belém. E quando perguntaram para São Jerônimo por que ele queria ir tão longe e ficar vivendo uma vida de eremita, ele respondeu: eu temo a condenação do inferno. Então nós temos um gigante de santidade e de doutrina que teme o inferno. Hoje as pessoas
dentro da igreja faz piadas com a condenação, com o inferno, com o demônio, dentro da igreja. Fora, nem se diz. Dentro da igreja a gente brinca com condenação, com o inferno, não faz penitência, não reza. São Jerônimo, um gigante de doutrina e de espiritualidade, tremia diante da condenação eterna. Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno para os 3 pastorzinhos, mostrou onde que as almas caem, caem mesmo. Santo Padre Pio, antes de morrer, chorava muito e perguntaram a ele: por que choras, padre? Temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. E o Papa Bento XV, que escreveu uma encíclica por ocasião dos 1500 anos do nascimento de São Jerônimo, Spiritus Paraclitus, o Espírito Paráclito, o Papa Bento XV diz justamente isso: a ignorância religiosa é a causa principal de tantas almas se condenarem. Porque se eu não tenho catecismo, se eu não conheço o Evangelho, eu vou caminhando para o buraco, como nós vimos no Evangelho ontem. Quando um cego guia o outro cego, eles acabam no buraco. O mundo é cego. 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro está sobre o poder do maligno. O mundo inteiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, do qual eles possam encontrar a salvação. Não existe. Jesus é a luz do mundo. Jesus, João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está em Cristo, você não está no caminho. Se você não está em Cristo, você não está na verdade. Se você não está em Cristo, você não está na vida. Quem não conhece Jesus, quem não entra em comunhão com o Senhor, está caminhando para a perdição, está cego, está cheio de morte dentro do coração. Por isso que a salvação é tão necessária, por isso que os apóstolos deram a vida deles, por isso que os evangelistas deram a vida deles, por isso que monges entregaram tudo, por isso que São Jerônimo foi para a gruta de Belém, ficou lá 30 anos traduzindo a Bíblia. Meus irmãos, é a salvação eterna. Você só tem uma vida, e diz São João Bosco, você não sabe a hora que ela vai acabar neste mundo. São João Bosco, quando ele vai escrever aos jovens, carta aos jovens de todos os tempos, no início ele já diz isso: quando eu for velho, quando eu já tiver trabalhado, quando eu já tiver formado, quando eu já tiver meus filhos, quando eu já tiver me realizado, aí sim eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, vou ver o que Deus quer de mim, vou mergulhar na doutrina, no catecismo, aí eu vou começar a rezar cenáculo, a hora que eu tiver já feito a minha faculdade, a hora que eu tiver me realizado materialmente, os meus gostos, os meus desejos. Isso é insensatez. O Senhor está dizendo aqui, pessoas que pensam e agem assim, são pessoas imprudentes, estão construindo a sua casa, ou seja, a sua vida, a sua história, em cima de um banco de areia. E você não precisa ir mergulhar tão fundo nas Sagradas Escrituras para você encontrar a verdade a respeito das coisas. Olha na sua família, olha ao nosso redor, veja a sociedade. Pessoas que trabalharam, lutaram, até com uma certa honestidade, uma busca, acumularam uma série de coisas, aí veio um problema de saúde, a pessoa não tem luz, não tem discernimento. Aonde que ela foi parar? No terreiro de macumba, foi parar no espiritismo, foi fazer passe, foi receber cirurgia espiritual de um médium. É isso que São Paulo está dizendo hoje: fugir da idolatria.
Está falando claramente para nós a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 14. Meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como pessoas esclarecidas. Então, ponderai bem o que vos digo. O cálice da bênção, o cálice que abraçamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? São Paulo está recordando o batismo. São Paulo está recordando a divina Eucaristia, a Santa Missa. E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque não há um só pão, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Considerai os filhos de Israel, os que comem as vítimas sacrificais, não estão em comunhão com o altar? Ele recorda, São Paulo recorda a antiga aliança que já não serve mais para nada. O que vai servir? Sangue e carnes de carneiros, de bodes, de ovelhas, não serve para nada. A vítima pascal é Cristo. Considerai então os filhos de Israel. Eles entravam em comunhão com estas vítimas e com o altar do Senhor. Os que comem as vítimas sacrificais não estão em comunhão com o altar? Então o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? O que é o ídolo? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Não, nada disso. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor, a Santa Missa, e da mesa dos demônios, os terreiros, os despachos, os centros espíritas, as sociedades secretas. Isso é idolatria. Quem reina nesses lugares, a palavra de Deus é clara, são os demônios. Por isso que tem muita família, tem muita gente passando dificuldades, falsas enfermidades, pessoas que não conseguem ter paz dentro das suas casas, pessoas que não conseguem firmar em nada, não conseguem trabalhar num lugar, não conseguem um relacionamento, um bom relacionamento. Por quê? Porque foi mexer com essas coisas idolátricas, que Deus está dizendo que atrás desses ídolos, atrás dessas seitas, dessas falsas promessas, está o próprio Satanás. Por isso que Romanos 16, 20 diz: o Deus da paz não tardará esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. E como que Satanás, ele é esmagado? Com a verdade, a verdade. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que provém das Sagradas Escrituras. Por isso que São Bernardo dizia: guarde a palavra e ela te guardará. Vamos repetir? Mais uma vez. Para ficar no coração, guarde a palavra e ela te guardará. São Jerônimo também diz: quem não conhece a palavra, não conhece Jesus Cristo. E quem não conhece Jesus Cristo, permanece nas trevas. Então, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca pedir a Deus esta graça de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque ela é luz para os nossos passos, lâmpada para o caminho da nossa vida. Nós não temos outra vida, não existe outra vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está determinado que o homem morra somente uma vez, e logo em seguida vem o seu juízo. Ontem nós falávamos do juízo, desse juízo que é o derramamento do Espírito Santo, porque os 7 bilhões de pessoas na terra estão sem conhecimento de Deus na terra. Oséias já diz isso, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento,
porque negligenciou o Evangelho. Nós católicos, estamos negligenciando o Evangelho, negligenciando a missão salvífica de Cristo. Não existe, repito, 1, 2, 3, 1 milhão de vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu, do qual possam encontrar a salvação, senão no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, que atua acima de todos e em favor de todos. Fora deste âmbito da revelação divina a Israel e a pessoa de Deus que se encarna em Jesus Cristo, tudo mais é idolatria. São Paulo está dizendo, 1 Coríntios 10, 14, fugir da idolatria. E quanta gente que acha que é cristão, que é católico, que é batizado, mas faz do dinheiro uma idolatria, faz de futebol idolatria, faz de criação. Tem gente que fica mais tempo mexendo com galinha, com porco, com vaca, do que rezando um terço, meditando as coisas de Deus. Tem gente que acha que para ler a Bíblia isso é coisa de padre, coisa de freira, ler a Bíblia. É coisa de gente que gosta de estudar religião. Não, a palavra de Deus é para todos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você que é homem, estou falando agora aos homens, você que é homem, vai escutar essa homilia depois. Você que já tem seus 40 anos, já é formado, já tem filho. Você que tem 50 anos, já está na média idade, na meia idade. Você que já é mais velho um pouquinho, tem 60, 70 anos. Por que o senhor não começa a ler a Bíblia? São Jerônimo diz, se você desconhece a Bíblia, você desconhece Jesus Cristo. E se você desconhece, meu irmão, estou falando aos homens agora, se você desconhece Jesus Cristo, você é um cego. O mundo é cego. Você é cego, você vai ser sugado pela idolatria dos jogos, idolatria das bebidas, idolatria de falsos trabalhos, porque tem homem que acha que foi criado para trabalhar. Já falei isso 1 milhão de vezes. Você não foi criado para trabalhar, rapaz. Acorda. Você foi criado para amar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus vai te dizer. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força, alma e entendimento. É para isso que você foi criado, homem, pai de família, rapaz. Você não foi criado para ficar vendo Champions League. Não foi criado para ficar jogando videogame o dia inteiro. Não, a gente quer brincar um pouquinho, quer distrair, é válido, é importante. Mas cadê o estudo da palavra? Cadê a leitura da Bíblia? Os católicos é um fiasco com Bíblia. Quando você vai na casa de católico, está lá aberto no Salmo 90, com 5 centímetros de poeira, assim, não é nem poeira, mas já é terra. Acho que nem terra já não é mais, já cristalizou, aquele negócio virou pedra, né? Está igual a mulher de Ló, virou pedra. Por quê? Porque não abre a Bíblia, não lê. Agora com esse fenômeno de WhatsApp, igual eu estou falando para a senhora. Falei para o senhor, agora estou falando para a senhora. A senhora tem que diminuir um pouquinho esse WhatsApp da senhora. O que é isso? Fica só conversando com a comadre o dia inteiro. Comadre, não sei o quê, e manda mensaginha. Olha, tudo bem, pode mandar lá uma foto, uma coisa de bom dia, Deus te abençoe, né? Às vezes um bom dia, Deus te abençoe, Nossa Senhora está na tua vida, já é uma luz, já é uma forma de evangelizar. Agora ficar só vivendo de WhatsApp, de mensaginha, para com isso, põe essa porcaria no modo avião, desliga isso aí um pouquinho, guarda lá na boca do jacaré, abre a Bíblia, leia a Bíblia um pouquinho. Minha avó, tadinha, minha avó tinha 4ª série primário,
Depois do almoço, ela fazia o almoço lá, que as paneladas, às vezes as perninhas dela estavam, tem que pôr minhas pernas para cima, minhas varizes estão doendo. Aí deixava as panelas lá, não tinha energia para limpar as panelas, estava cansado, já tinha ido na missa cedo, andando, voltava andando, só usava saia. Roupa de mulher, roupa de mulher, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Quero que as mulheres usem trajes honestos, atativando-se com modéstia e sobriedade. Ai dessas calças apertadas. Esses dias o padre José Augusto, não faz poucos dias, o padre José Augusto na Canção Nova pregou a respeito de uso de calças apertadas. Calças coladas e apertadas é pecado para todo mundo, não é só para mulher não, para homem também. Se um homem pegar e colocar uma calça muito apertada, andar aí, ele está escandalizando, ele está levando as pessoas para o pecado. A mulher é a mesma coisa, e põe aquelas calças apertadas, aqueles trem, e vai, e celular, e põe celular no bolso, e vira, e depois entra até cambaleando dentro da igreja. Que coisa ridícula, meu Deus do céu, que coisa boba. Eu não estou dizendo de pessoas que usam uma calça jeans, uma calça normal. Conheço muitas pessoas que não usam saia, mas usam, modesta, pessoas são modestas. Tem mulheres que não usam saia, mas são modestas. São modestas, você olha para a pessoa é modesta, é pura no coração. Agora tem gente que acha que é modelo. Tem que recordar a palavra de Deus, minha filha, tem que recordar a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, é Deus que está dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo. Ou você vai obedecer quem? Como é que chama esse povo que faz moda? Estilista? Você vai obedecer o estilista da esquina? A loja da esquina? Porque está na moda. Nossa Senhora disse em Fátima, os cristãos não seguem a moda, eles seguem Jesus Cristo. Vamos repetir? Cristãos não seguem moda, seguem Jesus Cristo. Mais uma vez, cristãos não seguem moda, mas seguem Jesus Cristo. Afastar um pouco de WhatsApp, começar a usar roupas mais modestas. Tudo isso são ensinamentos que vêm do coração de Deus e que vai fazer a diferença. Aí as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque isso significa enganar vocês mesmos, diz o apóstolo Tiago. A pessoa vai vivendo um cristianismo light, um cristianismo de qualquer jeito, sem profundidade. Aí depois acontece um problema, quer que Deus abençoa, quer que Deus salva, que Deus alivia, que Deus resolve todos os problemas. Deus não é um ídolo não, isso é idolatria. Deus é Pai, Jesus Cristo é Senhor, é Cordeiro, é o teu Rabi, é o teu Mestre. O Espírito Santo é amor, é vida. E se você estiver disposto, homem, se você estiver disposto a mudar de vida, mudar a mentalidade, parar de ficar vivendo só para as coisas desse mundo, começar a meditar a palavra de Deus, confessar com mais frequência. Tem um medo danado do confessionário. Confessionário não arranca pedaço não, é só fazer um exame de consciência, pode escrever ali teus pecados, faz uma boa confissão. Faz a boa confissão, recebe o perdão, aí sim a gente pode comungar. Porque outro fenômeno que está acontecendo também há muito tempo na igreja católica é isso. Um monte de católico longe, distante da palavra, distante da catequese, distante da doutrina, aí morreu o parente, aí vai na missa de 7º dia, missa de 1 mês, aí a família toda distante da palavra, toda distante do catecismo, toda distante do Senhor, entra todo mundo e comunga, igual pato. Pelo amor de Deus, ao invés de rezar para o defunto, para que ele receba sufrágio, a pessoa está comungando a própria condenação. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, desse jeito não tem corona que aguenta, fala aí. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, desse jeito não tem corona que aguenta. Aí depois vem coronavírus, vem pandemia, vem tudo, o povo não sabe por quê.
Mas não sabe por quê? Porque está banalizando religião, banalizando o catolicismo dia e noite. E infelizmente, ao invés de dar a luz, de dar a doutrina, de dar a verdade, muitos evangelizadores e pastores vão comungando com esta desordem. Nós estamos celebrando o coração imaculado de Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora, mulher da palavra, mulher gerada pela palavra de Deus. Nossa Senhora, com a sua Imaculada Conceição, ela conhecia a Bíblia no coração e na vida e gerou a própria palavra. Seja um homem da palavra, seja uma mulher da palavra. Você foi criado para conhecer, amar a Deus. Vamos fazer esse propósito no mês de setembro, começar a meditar a Bíblia, um pouquinho. Eu não tenho tempo. Veja quanto tempo que a pessoa fica na internet, redes sociais, na frente de televisão, com conversa mole. Conversar é bom, eu também gosto muito de conversar, trocar ideia assim no final da tarde, conversar um pouquinho, tomar um chá, tomar um café, faz bem. Agora conversa mole, não, a conversa vai até em certo momento, dali para frente, é o que o Padre Pio dizia: fuja sempre da preguiça e das conversas ociosas. A pessoa que foge da preguiça e foge da conversa ociosa, ela vai ter tempo de sobra para meditar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Hoje nós começamos um curso aqui na paróquia Santo Antônio. O Padre Mauro está lá com o curso da consagração a Nossa Senhora. Hoje vai começar aqui na capela, às 17 horas, Santíssimo exposto. Nós vamos começar rezando o cenáculo e nós vamos fazer durante 8 sábados consecutivos a consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort. É uma forma da gente ficar cada vez mais espiritual. Aspirai às coisas do alto. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Jesus disse: a carne não serve para nada, vai passar, é o Espírito que dá a vida. Vamos ser homens e mulheres como a Sagrada Família, vamos buscar ser como a Sagrada Família, buscar ser santos. E isso quem vai fazer é a palavra de Deus. Aquele que guarda estas minhas palavras é um homem prudente, construiu a sua vida, a sua história sobre a rocha que é Cristo. Vão vir todos os problemas e ela vai ficar firme, porque é obediente, está guardando a palavra, e quem guarda a palavra é guardado por Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.